todos, sejam bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido, aqueles irmãos que se encontram fisicamente aqui na casa, aos irmãos que se encontram, nos acompanham ao vivo no Facebook. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa de Jesus, nessa casa de amor, nessa casa de paz. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler um texto do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, irmão José, para irmos nos harmonizando, nos conectando com a espiritualidade superior. A fé sincera. Ser sincero em tuas convicções pessoais. A não ser a si mesmo, ninguém engana a quem quer que seja. Busca acreditar no que pregas aos outros. Coloca o coração nas palavras que dizes. Não te faças surdos aos alvitres da própria consciência. Examina o que, de fato, queres. Não há como seguires Jesus, sem que te disponhas a mudar de caminho. Então, com essa mensagem, mais do que oportuna para o nosso momento da nossa caminhada terrestre, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como um rito, mas como uma maneira de nos concentrarmos e de elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, o nosso exemplo, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, que com certeza encontram-se conosco essa noite. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para estudarmos o Evangelho do Cristo. E vamos pedir que possamos fazer esse estudo, esse trabalho, da melhor maneira possível. Vamos pedir também o amparo necessário ao nosso irmão Vicente, que será responsável pela palestra dessa noite, pelo assunto, pelo assunto do Consolador, que irá fazer essa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já vamos passar a palavra ao nosso irmão Vicente Paulo Bisoni, trabalhador do Centro Espírita Mena Marreto, que hoje vai nos falar sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, boa palestra, meu irmão. Obrigado, irmão Marcelo. Boa noite a todos os irmãos, irmãs que nos acompanham a partir de agora aqui de forma presencial, aos irmãos e irmãs que nos acompanham de forma virtual pelo Facebook desta casa, e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham na espiritualidade. É sempre bom estar numa casa espírita. E aqui eu já estive antes da pandemia, tá? E pela graça dos irmãos, recebendo esta oportunidade de novo estar aqui e partilhar um ensinamento de tantos ensinamentos de Jesus. Porque se a gente for examinar a trajetória de Jesus, tudo foi e é lição. Desde antes, durante, continua sendo e para sempre será. Qualquer instante da passagem de Jesus por esse plano, qualquer instante que nos remeta ao Divino Mestre, tudo é ensinamento, tudo é lição. E são grandes ensinamentos, são grandes lições. A gente ficaria dias, horas, meses, anos, discutindo, aprendendo as lições de Jesus. E é o que nós fazemos. E é o que se faz nos nossos grupos de estudo e de todas as formas. Esse tema, ele me foi trazido, eu diria que por inspiração. Porque me pediram, lá em março, quando se comemorava o Dia Internacional da Mulher, me pediram para fazer uma palestra que tivesse a mulher como centro, para que também se homenageasse a mulher
através de uma das passagens do Evangelho ou de uma das nossas formas e fontes de estudo da doutrina espírita, lá em 8 de março. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, e o que a gente percebe é o que a gente sempre soube. Tá? É a forma com que Jesus destacou a presença e a importância que sempre deu para a mulher, para as mulheres de uma forma geral. E aí eu me vi num contexto de alternativas, porque poderia falar sobre Jesus e Maria, poderia falar sobre Jesus e Madalena, sobre Jesus e Verônica, a mulher que Jesus curou de um sangramento que durava 12 anos, e depois enxugou a face sangrenta de Jesus, quando ele caminhava para a crucificação. Poderia falar, e que é uma história também muito bonita, como todas são. Tá? Poderia falar sobre Jesus e a mulher adúltera. Enfim, sobre tantas relações de Jesus e tantas formas de Jesus dizer que todos os seres humanos devem ser respeitados. E aí me deparei com esta passagem do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 a 42. Talvez um dos mais longos, se não for o mais longo dos registros do apóstolo João. 42 versículos, todos de uma riqueza enorme. É lição e lição e lição. É quando eu disse para minha mulher que viria fazer uma palestra aqui, e ela não veio porque está hoje numa viagem a Porto Alegre, senão com certeza estaria também aqui. Ela disse, mas de novo esta palestra? Pois é, desde março, eu já fui convidado para fazer exposição em várias casas, né? E quando eu vou pela primeira vez, antes quando eu ia pela primeira vez, quando eu vim aqui pela primeira vez, eu falei sobre reencarnação. E foi para mim a grande descoberta, o grande divisor de águas, a chave, tá? Daqueles momentos de escuridão com que tantas vezes a gente se defronta na vida, principalmente quando perde um ente querido e fica sem saber para onde foi, como é que está. Tá? E a gente se descobre também estudando a reencarnação, porque aí a gente se vê como num espelho, recebendo informações do que somos, de onde viemos, para onde vamos e o que é que estamos fazendo aqui. E como manter esta relação com os nossos entes queridos. Então, quando me convidavam pela primeira vez, quando era tema livre, né, porque muitas vezes as casas também oferecem um tema e a gente se debruça a pesquisar aquele tema, era a reencarnação. Agora é Jesus e a mulher samaritana. Só que eu já fiz essa palestra várias vezes. E eu ouso dizer que o tema é o mesmo, mas a palestra nunca foi a mesma. Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, porque nesses 42 versículos, eu já fiz a palestra passando superficialmente pelos versículos e tentando passar ou partilhar a interpretação. E aí depois eu chegava em casa, puxa, mas aquela passagem tão importante que eu não dei o devido destaque, aí estou na outra palestra. E aí na outra eu vou e a pesquisa me leva a outras informações e a gente começa também a pesquisar vários autores, vários estudos, inclusive de outras vertentes religiosas, até pela contribuição dos irmãos, como recebido do Ney, grandiosa sugestão, importante para a gente ampliar o nosso leque nesta busca de informações. Então, capítulo 4, versículos 1 a 42 do Evangelho de João. Eu me propus hoje, não dá tempo de ler os 42 versículos e refletir sobre eles. Nós ficaríamos aqui pelo menos até perto da meia-noite, eu imagino. Como não temos tanto tempo para isso, não quero passar das 11, então vou tentar ler
e sei, e de novo eu vou chegar em casa, puxa, mas eu podia ter feito esta abordagem. Mas tenho certeza que vocês também farão isso. Também farão isso. E farão as suas pesquisas. E encontrarão as suas respostas. Porque essa, por si só, também já é uma grande lição. Tá? A motivação para continuarmos buscando. Porque aquilo que eu preciso pode ser diferente do que o irmão e a irmã precisa. Porque cada um tem as suas razões para estar aqui. E todos estamos aqui por razões que não são obra do acaso. Porque isso a gente aprende cedo. Tá? Não existe acaso. Tudo tem uma finalidade. Tem uma razão, tem um momento, tem o seu momento. E aí começa o relato de João, o primeiro versículo, dizendo o seguinte: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, para evitar um confronto que ele sabia viria, mas para evitar antes do tempo. Tudo tem o seu tempo. Não era a hora do confronto, mas Jesus não fugiu. Ele apenas evitou o confronto e foi cumprir uma missão junto aos samaritanos, de conciliação, de reconciliação, de levar e de cumprir uma missão divina. E por isso foi da Judéia para a Galiléia, passando por Samaria. Ele não precisaria passar pela Samaria. Os judeus não passariam pela Samaria, pela inimizade, pelo ódio entre os dois povos. Tá? Mas Jesus, podendo ir ou pelas margens do Rio Jordão, ou pela orla do Mediterrâneo, foi pela Samaria. Foi pela Samaria. Porque precisava cumprir esta missão divina, junto ao poço de Jacó. Junto ao poço de Jacó. E ainda também para nos ensinar que muitas vezes aquilo que a gente busca, aquilo que a gente precisa, não vem da forma mais fácil. Muitas vezes o aprendizado vem pela forma mais dolorosa, pela forma mais difícil. Jesus passou pela Samaria, decidiu passar pela Samaria, para cumprir a sua missão. Até porque, também como ilustração, como informação, como reflexão para agora e para depois, judeus e samaritanos que cultivavam esse ódio eram povos da mesma raça, da mesma descendência, da descendência de Jacó. Mas que, por questões que envolveram algumas ações pretéritas, e até pela forma correta de adorar o Senhor, só se alimentavam deste ódio, desta inimizade. Eram inimigos de morte, mesmo sendo da mesma raça. Hebreus. Por conta de um ataque de Oséias, último rei de Israel, à Assíria em 722 a.C. Eram 12 tribos, 10 no norte, 2 no sul, Benjamim e Judá, no sul. Judá se destacou mais, foi a tribo que recebeu e foi o berço dos reis, Davi e Salomão. A Samaria, antiga capital de Israel, foi invadida por povos estrangeiros que não temiam a Deus. E não cultuavam o Deus único e soberano. E isso contaminou também boa parte dos samaritanos. Mesmo com a concordância do rei da Síria, os judeus, por exemplo, se negaram a ajudar os samaritanos
na construção do templo sagrado no Monte Gerizim. E isto também gerou esta relação de ódio entre os dois povos. E aí vamos andando. E aqui já chegamos no versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. No versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó, o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto ao poço, nas bordas do poço. Era isso quase a hora sexta, e também alguns autores quase que divergem. O que é a hora sexta? É o meio-dia? É às 6 da tarde? A explicação que eu encontrei, com maior quantidade, digamos assim, é de que a hora sexta recebe esse nome por ser rezada na sexta hora da luz do dia. Então, a maioria dos autores afirma que era meio-dia. Meio-dia. Jesus e os apóstolos chegaram a Sicar, Jesus se recostou no poço, junto às bordas do poço, e ordenou seus discípulos que fossem buscar alimento na aldeia de Sicar. O que já era também alguma coisa rejeitada pelos judeus. Comprar alimentos dos samaritanos, se alimentar das mãos dos samaritanos, era uma heresia para os judeus. Os apóstolos de Jesus estavam indo cumprir essa tarefa. Meio-dia. Nos coloquemos naquele momento histórico, para a gente, quem sabe, entender um pouco melhor a grandeza desse relato de João. Porque hoje estamos aqui, nesse ambiente, com a nossa cultura, com as nossas histórias, mas isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, nesse cenário. E de forma muito, 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 muito superficial, tentei passar para os irmãos e irmãs. Nós nos coloquemos naquele momento histórico. Jesus, cansado, se recostando na borda do poço. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Pegou o seu cântaro, seu balde, seu vaso lá para puxar água. Tirou a água. Quando ela puxou a água, Jesus olha para ela e lhe diz: dá-me de beber. Porque os seus discípulos, está no versículo 8, tinham ido à cidade comprar comida, justamente para que Jesus pudesse ficar sozinho com a mulher samaritana. Então vejam, isso aí a gente pode e vai acabar repetindo várias vezes. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E nós vamos continuar fazendo esta constatação, entre outros ensinamentos. Disse-lhe, pois, aliás, imaginemos o susto desta mulher. Primeiro, por ser mulher. E naquela época, na época de Jesus, os homens não podiam dirigir a palavra a uma mulher em público. Fosse esposa, fosse irmã, fosse mãe. Os judeus e as suas mulheres não se comunicavam na rua. Samaritanos e as suas mulheres não se comunicavam nas ruas. O homem não dirigia a palavra à mulher em público. Jesus, além de ser homem, se dirigindo a uma mulher e samaritana. Com todo esse histórico de ódio entre esses povos. E a mulher, claro, levou um susto com aquele pedido daquele homem. E ela já se aproximou cheia de cautelas, porque, em primeiro lugar, percebeu que era um judeu. Pelas vestes, ela viu que era um judeu, não era um samaritano que estava ali. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, como sendo tu um judeu, é o que está escrito. E por isso eu estou me permitindo ler, para não perder a grandeza das lições que estão aqui, nesse registro de João, nesses 42 versículos. Então, o que eu estou lendo estão nos 42 versículos. No versículo número 9,
a mulher diz a Jesus: como sendo tu um judeu, me pede de beber a mim, que sou uma samaritana? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, aí ela já mudou de tom. Primeiro era tu. Já começou a ver alguma coisa diferente, além do fato daquele homem ser judeu. Senhor, tu não tens como tirar a água, tirar a água do poço. Tu não tens com que tirar. E o poço é fundo, onde, pois, tens água viva. Não tem com que tirar. O poço é fundo. De onde é que vem essa tal de água viva? Então, vejam, o poço é fundo. Quantas vezes o poço da nossa existência é fundo? Quantas vezes o nosso vazio é enorme? Muitas vezes precisamos ir ao fundo do poço para reagir, para buscar o que realmente precisamos. Continuando, no versículo 12, mulher ainda falando: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, do poço, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Da água que a mulher tirou. Qualquer que beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então vejam, tem todas essas lições e esse registro que João oferece, que tem muito de simbologia, porque o Velho Testamento tinha muita simbologia. João aqui faz também uma espécie de ponte, de conexão entre o Velho e o Novo Testamento, já não mais na linguagem de Moisés, necessária para aquele tempo, mas na linguagem moderna, na linguagem nova, na boa nova que Jesus estava trazendo. João faz esta conexão. Mas em outros momentos, esta passagem é extremamente positiva, as afirmações de Jesus são extremamente positivas. Quando ele diz aqui, por exemplo, aqui não é simbologia, não é necessária nenhuma interpretação, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. É Jesus que está dizendo. A nossa vida é eterna. Pronto. Enxuguemos as nossas lágrimas, suportemos as nossas saudades para quem tem perdas, nos encorajemos diante das nossas dificuldades, das vicissitudes da existência, diante desta afirmação positiva de Jesus. Existe a vida para sempre. A água viva é sinal de vida eterna. Ou seja, quando ele diz que aquela água que a mulher tirou, quem beber voltará a ter sede, também é uma lição nos dizendo que tudo que é humano é passageiro. Tudo que é material ou físico tem prazo de validade. Inclusive a nossa existência. Choramos pelas perdas, pela saudade, claro, somos humanos. Mas, além desta distância, além desta saudade, não há fim, a passagem desse para o outro plano. Nós viemos para cá com prazo de validade. Teu fluido vital é para tanto tempo, cuida bem dele. Outros, por várias razões, vieram com um tempo diferente do nosso. Uns para mais, outros para menos.
uns para simplesmente chegarem e voltarem, por todas as razões que a espiritualidade abriga e alcança. Então, tudo que é humano é passageiro. A água viva é eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí ela já começa a aceitar que Jesus está lhe dizendo. E já pensa, né? Mas que bom que eu não precise mais vir aqui. Porque ela também foi nesse horário, porque ela ia sozinha. Ela era discriminada pelas outras mulheres por razões que a gente já vai saber que também estão nesse registro de João. As mulheres iam lá em grupo para buscar água. E esta era uma das tarefas mais fáceis das mulheres, porque todo o serviço pesado era com as mulheres. Mas elas iam em grupo, esta mulher ia sozinha. Mas imagina, passando pela cabeça dela, não vou ter mais que voltar aqui. Passar por essa humilhação de vir sozinha buscar a água para satisfazer a sede daqueles que desta água vão se servir. Aí disse-lhe Jesus nesta hora: vai, chama o teu marido e vem cá. Aqui também tem uma lição extraordinária. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Jesus repetiu as palavras da mulher. E aí, complementou: porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Por isso, a mulher ia sozinha. Ela já era discriminada pelas próprias mulheres. Imaginem pelos homens samaritanos. Tinha tido 5 maridos, tinha tido 5 companheiros, 5 relações, estava com a 6ª relação, e desses nenhum era seu marido. Disse-lhe a mulher, depois desta revelação de Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela se rendeu a esta sabedoria iluminada de Jesus. Nossos pais, e aproveitou, nossos pais adoraram nesse monte, e vós, judeus, disseis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Bom, já que eu estou diante de alguém que é diferente, eu vou tirar dúvidas. Aproveitou a oportunidade do diálogo, porque tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão. Aliás, várias razões, várias finalidades. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, acredita em mim, que a hora vem em que nem neste monte, Gerizim, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é. Então a hora é chegada, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, percebam bem, em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Afirmação positiva, mais uma vez, de Jesus. Deus é espírito. Deus não tem forma, não tem retrato, não tem fotografia. Deus é tudo. Deus é o todo. Deus é o que é. Deus, continuamos com os versículos. Já estou no 24, de olho no teu. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E aí também,
nesta pesquisa, né, eu identifiquei várias versões a respeito desta afirmação. Mas eu concordo com os que afirmam, e aí não há divergência, que os samaritanos amavam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras, a não ser o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros de Moisés, e pararam aí. Por isso, Jesus faz menção à verdade. Faltava aos samaritanos a verdade. Por isso, adoravam a Deus em espírito e não em verdade, porque rejeitavam 34 livros do Velho Testamento. A revelação de Deus é progressiva. Como em vários momentos do próprio livro dos Espíritos, a espiritualidade informa Kardec, quando Kardec pergunta ali na questão 176 da reencarnação, qual o objetivo, qual o fim objetivado com, qual a finalidade objetivada com a reencarnação? E a espiritualidade responde a Kardec: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, os ensinamentos de Deus são progressivos. Moisés, a primeira revelação, Jesus, a segunda revelação, e o Consolador prometido. Os judeus detinham o conhecimento, mas eram presos ao formalismo, às aparências, e não adoravam, portanto, Deus em espírito, em verdade, mas não na sua integralidade, na sua essência, que era a essência espiritual. Formalismo, aparências, como Jesus chegou num determinado momento a chamar os judeus da época de sepulcros caiados, né? Ou seja, revestidos de branco, pintados por fora, mas ocos ou podres por dentro, né? Como Jesus chegou a referir. Jesus ensinou nesta afirmação que o que menos importa é o espaço físico, mas o espaço que há no coração de cada um. O coração é o verdadeiro templo de Deus. Na Revista Espírita, de 1858, Allan Kardec entrevista Bernard Palissy, encarnado em Júpiter, isso na Revista Espírita de 1858. Não é coisa de agora. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, na sua segunda versão, porque a primeira tinha 501 perguntas e 501 respostas. O segundo, o definitivo, que a gente estuda, 1019 perguntas e respostas. Um ano depois, na Revista Espírita, Allan Kardec publica essa entrevista que ele fez com Bernard Palissy, encarnado em Júpiter, através do médium Victorien Sardou. E aí, são 82 perguntas. Kardec gostava de perguntar. Era bom de pergunta, Allan Kardec. E não se dava por satisfeito com qualquer tipo de resposta. Ia perguntando e perguntando e perguntando. Ele faz 82 perguntas. E tem algumas que são muito interessantes, como, por exemplo, sobre a Idade Média da existência em Júpiter. E é para resumir, tem outras nuances, faz 500 anos do tempo da nossa compreensão. E a última pergunta que ele faz, que é a pergunta de número 82, eu coloquei aqui, porque vejam, Jesus já disse isso lá no seu tempo. Kardec repete esta pergunta ao habitante de Júpiter em 1858. Há templos e um culto em Júpiter, que é considerado o planeta mais avançado, está pertinho da última escala, que são os mundos angelicais, onde um dia chegaremos todos nós.
e fomos feitos para a perfeição, como a espiritualidade responde a Kardec na questão 132, quando Kardec aí pergunta qual é o objetivo da encarnação. E no contexto da resposta, os espíritos respondem que é uma imposição de Deus para que cheguemos à perfeição. E Júpiter está perto, lá no último estágio. E aí Kardec pergunta, há templos de um culto? E a resposta é essa. Por templo, há o coração do homem. E por culto, ou seja, a melhor forma de culto a Deus, a melhor forma de orar é praticar o bem. Sem caridade, não há salvação. Já ouvimos isso, né? Já lemos e já estudamos sobre isso. A mulher disse, continuando, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou. Eu que falei contigo. Revelação de Jesus. Eu o sou. Expressão usada também na inspiração que profetas e o próprio Jesus têm, uma afirmação atribuída ao próprio Criador. Eu sou. Não precisa mais nada. É o todo. É o tudo. É o que é. É o que existe. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se, é como está aqui no texto. Ou seja, surpreenderam-se de que estivesse Jesus falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, outra grande lição. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, disse para os samaritanos, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, os samaritanos da cidade e foram ter com ele. Então vejam, aqui mais algumas lições. Não vai dar para passar todas as lições. Depois a gente pode continuar estudando em casa como dever de casa, né? Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais esta passagem aqui, que eu considero simplesmente grandiosa, fantástica, maravilhosa. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, ela tinha ido lá para cumprir uma tarefa humana. Buscar água. Estava com o cântaro, com seu balde, com seu vaso cheio. Mas ela deixou o seu cântaro. Ou seja, quando a mulher se converteu, largou tudo e foi anunciar a boa nova. Foi anunciar a presença de Jesus. A presença de Jesus. Amélia Rodrigues diz que essa mulher foi escolhida por Jesus. Nada é por acaso. Tudo tem uma finalidade. E todo esse episódio foi fruto da escolha de Jesus. E vejam bem, o alcance desse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Foi a primeira pessoa a quem Jesus se revelou como enviado do Pai. Não foi para os seus apóstolos, não foi para as grandes autoridades, não foi para os reis, não foi nos grandes castelos, foi para a mulher impura, para uma mulher samaritana e impura. Foi a pessoa que Jesus escolheu para fazer a sua revelação. Tanto que eu tive dificuldade, eu fiquei curioso para tentar saber o nome da mulher. E o que eu descobri é que, acho que até depois, o nome atribuído a ela é Fontina, que em hebraico significa iluminadora, ou iluminada. A impura passou a ser iluminadora, depois da conversão, depois do contato com Jesus. E aí Jesus fala sobre a ceifa e os ceifeiros, ainda nesta passagem,
E aí os apóstolos lhe oferecem a comida, e ele diz que, na verdade, a sua comida não é aquela, mas a sua comida é verdadeira, é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. E também aqui tem outras lições, mas, indo de novo para os últimos versículos desta passagem, é bom lembrar, é importante lembrar, está aqui no versículo 39, depois desta vinda dos samaritanos, que receberam a boa nova da mulher, e vejam, se Jesus atravessasse o monte de Jacó, e fosse direto para a aldeia de Sicar, e chegasse diante dos samaritanos, e se anunciasse como filho de Deus, provavelmente não seria ouvido. Muito provavelmente seria rejeitado. Mas quem fez o anúncio foi um deles. Foi a mulher samaritana que foi lá, convencida, depois de Jesus ter lhe revelado tudo que ela tinha feito, para ela não tinha nenhuma dúvida. E o convencimento, a convicção dela, convenceu os samaritanos. E muitos dos samaritanos daquela cidade acreditaram nele pela palavra da mulher que testificou. De novo repetindo, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, feita a reconciliação. Judeus e samaritanos. E aí, muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Aí os samaritanos também já estavam convencidos. E no versículo 42, e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos e irmãs, terminei me dando conta de que eu nunca havia feito essa palestra. Nunca havia feito esta exposição, da forma como eu acabei fazendo agora. Talvez leve o mesmo tema ainda em outras casas, mas muito provavelmente com outros aspectos, outros destaques desta grandiosa e maravilhosa lição de Jesus. Cristo, o Salvador do mundo. A salvação proposta por Jesus, e quando ele diz que a forma correta de adorar o Pai não é nesse ou naquele monte, nesse ou naquele templo, nesta ou naquela região, e religião, Jesus está dizendo que Deus não é dos judeus, não é dos samaritanos, não é dos gregos. Deus é de todos. Deus é de todos. Importa o que temos no nosso coração. A proposta de salvação de Jesus é mostrar não o Deus para ser temido, Deus castigador, mas o Pai para ser amado. Jesus mostrou o caminho, mas a decisão de seguir é nossa. Que possamos sempre fazer as melhores escolhas. Obrigado. Nós é que agradecemos, Vicente, as tuas palavras, tudo que tu nos trouxeste hoje, toda essa riqueza desse Evangelho de João, essa passagem, né? Então, te agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer em nome de todo o grupo que está aqui presente fisicamente, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo na live, e a todos aqueles que depois ainda assistem no nosso Facebook. Então, te agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, o teu estudo, que vem de meses já, e que é importante, com certeza, tudo que foi dito aqui tem um motivo. As pessoas que estão aqui, estão nos ouvindo, precisavam ouvir essa tua nova palestra. Então, te agradecer muito. Assim, aí eu vou fazer as minhas palavras da irmã Rosa, que está lá nos assistindo no Facebook, que é uma linda passagem de Jesus com um grande aprendizado para todos nós. Então, que todos nós levemos esse aprendizado de Jesus, que o nosso irmão Vicente nos trouxe hoje. Vicente,
Já aproveitando a tua presença, e como não tem ainda nenhuma pergunta ali, e a gente tem um pouquinho ainda, uns minutinhos, como tu disseste que tem tanta coisa nesse evangelho, não sei se tu teria mais algum comentário sobre algum versículo que tu acha pertinente para aproveitar agora. Os que eu não li, vou aproveitar para ler os que eu não li. Em que Jesus fala sobre a ceifa e entre a semeadura e os ceifadores. Aqui, quando os apóstolos oferecem comida a Jesus, está aqui no versículo 34, Jesus lhes diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. E também está ali na questão 132. Não é só Jesus que veio para fazer a obra do Pai. Nós somos co-criadores. Nós somos também chamados a continuar a obra do Pai. Está ali na questão 132. Na questão, então, no versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses, faltam 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, muitas vezes a semeadura está pronta. Nós não temos olhos de ver para enxergar o que já está pronto para a colheita e deixamos passar tantas oportunidades de fazermos a ceifadura necessária na hora certa e da forma correta. E é também, segundo algumas versões, uma referência que Jesus fez aos samaritanos que já estavam vindo e vinham atravessando as plantações, eufóricos para conhecer o profeta, o Messias, o Cristo enviado do Pai. E Jesus, quando aponta, provavelmente, segundo autores, para a plantação que seria trigo pela época do ano, e plantado lá por dezembro, janeiro, porque seria colhido por abril, março, Jesus entendia de tudo, de agricultura e de tudo mais que houvesse, mas sempre em cada manifestação do seu conhecimento, uma lição. Jesus também estava fazendo uma referência àqueles samaritanos que já estavam prontos para a ceifa, para a colheita. A semente foi plantada pela mulher. A semeadura foi feita pela mulher samaritana. E a colheita estava vindo, pronta para a ceifa, que eram os samaritanos. Correndo eufóricos, envolvidos pela graça divina da revelação. E que a ceifa, e o que ceifa, disse Jesus, recebe o galardão. E ajunta fruto, de novo Jesus, para a vida eterna. Para que assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Aí no versículo 37. Porque nisso é verdadeiro, Jesus de novo dizendo, porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, e outro é o que ceifa. Para cada um, uma missão. Para cada um, uma tarefa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Para uns, a tarefa é semear. Para outros, é colher. E aí também há o entendimento de que Jesus teria feito uma alusão ao profeta Josué, lá do Velho Testamento, que substituiu Moisés e que fez esta afirmação também. Quando chegou na terra prometida e Moisés não estava mais. Quem fez a condução do povo de Israel foi Moisés. Quem entrou
conduzindo o povo de Israel na terra prometida foi Josué. De novo, nesses versículos, a lição de Jesus. Cada um tem uma tarefa diferente. Cada um tem uma tarefa específica. Cada um tem, às vezes, a graça, eu até diria, embora sejamos ainda muito pequenos para ter esta compreensão, de converter a nossa dor em alegria, em gratidão. Quando nós chegarmos nesse estágio, nós já estaremos muito próximos de estarmos prontos para ceifar o que foi semeado ao longo das nossas existências. As nossas dores, que tanto nos incomodam, os nossos infortúnios, os nossos sofrimentos, eles fazem parte desse processo de evolução, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Acreditar em Deus. Acreditar na imortalidade do espírito. Comunicabilidade com os espíritos, e não com os mortos, como dizem alguns. Porque, com todo respeito, até pela repercussão da expressão, por favor, né? E esta mensagem está indo longe pela internet, né? Morto não fala. Quem fala são os vivos. Não há comunicação com os mortos, há comunicação com os espíritos vivos, porque esta é a nossa essência. Nós somos espíritos hoje, atrelados, presos a um corpo. E, por fim, a reencarnação e a evolução. São 5 dos princípios básicos da doutrina espírita. Temos muito para semear e muito para colher. Então, novamente, irmão Vicente, em nome de todos, te agradecer a presença, o teu estudo, as tuas palavras, de trazer esse evangelho, essa passagem linda do Evangelho de João, que eu tenho certeza que é importante para cada um de nós que estamos aqui ouvindo, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, te agradecer novamente, agradecer a todos que estão presentes na nossa casa, que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook, e que tenham uma boa noite. Então, para encerrarmos o nosso trabalho da noite, eu gostaria de convidar o nosso irmão Vicente, aproveitar bastante a presença dele, para que ele fizesse a prece final do encerramento do nosso estudo. Irmãos e irmãs, os que quiserem, são convidados a fecharem seus olhos espirituais. Quando fechamos os nossos olhos, a fechar os nossos olhos materiais. Eu penso tanto na nossa condição espiritual, que acabo me referindo à espiritualidade, ao espírito que nos leva à eternidade. Então, quem se sentir melhor fechando os olhos materiais, que, como foi dito pelo irmão Marcelo na abertura, não é um ritual, não é uma obrigação, mas é uma forma, quem sabe, da gente dizer: como eu quero me conectar com o mundo que está em mim, mas também com o mundo que está acima de mim. Porque Deus criou o macro, o universo como um todo, mas também incrustou dentro de cada um de nós, colocou, plantou dentro de cada um de nós o seu próprio reino. Então, o nosso micro se conectando com o macro, com o alto, com a espiritualidade superior. Agradecendo a Deus pela oportunidade deste momento, agradecendo a Jesus pela sua bondade, pela sua generosidade, pela sua fidelidade ao Pai e à sua missão. Agradecendo
a espiritualidade que ainda está aqui com nós, está conosco, no nosso meio, nos brindando não apenas com a sua presença, mas com a sua intuição, com a sua inspiração, com os bons espíritos que foram buscar no fundo do poço das nossas existências, mas também não apenas no fundo dos nossos vazios, mas no fundo das nossas possibilidades, a água para nos alimentar, para agora, para depois e para sempre. E possamos sair desta casa de estudos, de oração, melhores do que quando aqui chegamos. Fortalecidos pelas nossas convicções. E por esse manancial, sempre Deus, através de Jesus, disponibiliza para cada um de nós. A mesa é farta. A mesa está servida. Cada um possa escolher aquilo que lhe for mais apropriado, mais conveniente, mais adequado. Possamos, juntos, nesta conexão, caminharmos nas estradas e no caminho de Jesus, em direção à nossa perfeição, tanto quanto possível. Como seres perfectíveis, na correção das nossas falhas, na consciência das nossas limitações, das nossas fraquezas, mas principalmente no desejo de aprender e de vos servir, Jesus, como servistes ao Pai e a todos nós. Voltemos para os nossos lares com esta luz que aqui foi irradiada, não pela exposição, porque a exposição é uma síntese muito pequena da grandeza dos ensinamentos de Jesus, mas por aquilo, pelo bem que queremos fazer, por nós, pelas nossas famílias, pelas famílias que vivem em situação de equilíbrio, mas também pelas famílias, pelos irmãos e irmãs que vivem em situação de necessidade, e possamos nos alimentar para levar esse alimento a todos os doentes, corpo e da alma, nos mais diversos locais e nas mais diversas circunstâncias. Agradecidos, Senhor, agradecido Jesus, seja cada um de nós, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja.